dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro e você está no PTuber. A lua que você vê todas as noites, pelo menos acredito que em algum momento você levante a cabeça do computador para olhar para ela todos os dias, né? Tem umas teorias que procuram explicar o surgimento da lua. E uma delas diz que a lua na verdade era uma parte da própria Terra, que ela se desprendeu por conta de um grande impacto decorrido provavelmente de um planeta que transpassou a nossa órbita. Nesse tempo a Terra ainda estava em formação, e assim ela acabou se espalhando em vários pedaços. Alguns deles foram agrupando e agregando massa por conta da gravidade, foram se condensando até se tornarem a Terra e a Lua que nós conhecemos hoje. Esse impacto aconteceu há mais ou menos 4 bilhões de anos. Ao contrário do que alguns filmes dizem, a Lua tem sim rotação. Um fato curioso é que a velocidade de rotação da Lua é igual ao seu tempo de translação em torno da Terra. Se a Lua não tivesse rotação, aí sim, em algum momento de sua órbita, a gente ia ver todos os seus lados. O que acontece é que o movimento de rotação da Lua tem uma velocidade angular parecida com a da Terra. Por isso que, aparentemente, a mesma face dela está sempre virada para nós. A duração da rotação da Terra são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos. Esse é o tempo de duração de um dia na Terra. A velocidade média desse movimento é de 1.666 km por hora, ou 465 metros por segundo. O período de rotação da Lua dura cerca de 27,321528 dias. E a sua velocidade de rotação é cerca de 16.655 km por hora. A temperatura mínima registrada na Lua foi de 40 kelvins, aproximadamente 233 graus Celsius negativos. A temperatura máxima registrada lá é de 396 kelvins, que é 123 graus Celsius. A distância da Lua para a Terra é de 384.405 km. A crosta lunar é composta praticamente 43% de oxigênio, 21% de silício, 10% de alumínio, 9% de cálcio e ferro, 5% de magnésio e 2% de titânio. Pera aí, tem 43% de oxigênio na Lua? A gente pode respirar lá, né? Porque os astronautas estavam usando aquelas roupas especiais lá. Por quê? Hein? Hã? Por quê? Se a Terra só tem 20% de oxigênio e a Lua tem 43%, então obviamente lá a gente pode respirar mais do que aqui, né? Vou me mudar pra lá. Vou me mudar pra lá. Tem um pequeno problema nesse seu argumento, pequeno gafanhoto. A Lua não tem pressão atmosférica suficiente para segurar os gases na sua superfície. Na verdade, a atmosfera da Lua é praticamente desprezível, porque lá tem apenas 0,0000000000003 de kilopascals, em comparação com a Terra, que tem 101,325 kilopascals. Além da falta de atmosfera, a Lua não tem campo magnético ativo. Essa grande quantidade de oxigênio é advindo da grande variedade de rochas presentes na superfície da Lua, advindos tanto de impacto de meteoros, quanto da própria formação da Lua. Então esse oxigênio que a Lua apresenta, ele está em sua maioria nas moléculas das rochas. Se não fosse a influência da Lua, a Terra teria uma rotação de aproximadamente 6 horas. Já imaginou um dia tão curto? Não ia dar para aproveitar nada. E sem falar que a gente ia acabar envelhecendo mais rápido. Mas isso fica para um outro vídeo. Voltando para a Lua. Como todo objeto astronômico, ela também está em movimento. A Lua está se afastando da Terra aproximadamente 3,78 centímetros por ano. A Lua aumenta sua velocidade enquanto a da Terra diminui. Isso vai acabar fazendo que, com o passar do tempo, os nossos dias fiquem mais longos. Com a Lua se afastando, a influência dela sobre os nossos mares vai acabar diminuindo. Isso é inevitável. Esse afastamento da Lua vai restar apenas a influência do Sol nas marés. E apesar de estar 390 vezes mais longe da Terra do que a Lua, o Sol ainda consegue ter uma influência sobre as marés da Terra de 46% da influência da Lua. Mas mesmo assim serão marés bem sutis, muito diferentes dessas que existem hoje. A influência gravitacional que tanto a Lua quanto o Sol exercem, ela pega todo o planeta, tanto os continentes quanto os oceanos. Nos oceanos a gente consegue perceber mais fácil porque é água, é mais fluido. Dependendo da posição da Lua e do Sol em relação à Terra, as marés têm comportamentos diferentes. Essa influência gravitacional, a geografia local e se o oceano é profundo ou não, vai definir tanto quantas marés cheias vai ter naquele dia e qual a intensidade delas. Quando a força de atração da Lua e do Sol se contrapõe, praticamente não tem diferença entre a maré alta e a maré baixa.
mas quando eles estão alinhados, o poder marítimo aumenta, gerando assim a maré alta na parte do planeta que está mais voltado para os astros. Projeto do pessoal, tchau!